A falta de um projeto da esquerda para a segurança pública, a saúde mental dos policiais e o combate ao crime organizado com a inteligência policial. Esses são os temas da entrevista dessa semana do programa Em Movimento, que é a segunda parte da entrevista com o Pedro Tchê, do Policiais Antifascismo. Se você ainda não assistiu a primeira parte, o link vai estar aqui na descrição, é só você acessar, que é a conversa que complementa esse programa de hoje. Espero que vocês gostem. Fala, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos a mais um Em Movimento. Eu sou o Ícaro Bruno, jornalista aqui da TV GGN, apresentador do Movimento. Antes da gente começar o programa, eu preciso passar um recado muito rápido para vocês. Para esse programa aqui se manter no ar, eu preciso do seu apoio. Nós temos hoje uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. São 3 níveis de apoio para você se tornar um companheiro aqui do Em Movimento e receber benefícios exclusivos com isso. Você consegue verificar todos esses benefícios no link que está aqui, que é apoia.se/emmovimento-ggn, ou acessar os links que estão aqui na descrição se você só estiver ouvindo esse programa em formato de áudio. Vamos para a vinheta agora. Pedro, também tem um outro fator também, assim, dentro da polícia. A gente olhando aqui os dados lá do Fórum de Segurança Pública, tem alguns dados em relação a suicídio também entre policiais. Isso, você atribui isso também a essa pressão que você tem falado sobre assédio das chefias? E como que é esse setor de saúde mental, assim, para policiais? Ele é deixado de lado, né? E porque dentro disso também a gente entra num fator cultural, que é a questão do um machismo, até de certa forma, de que o homem ele não pode, e eu digo porque a gente vê mais policiais homens, PM em geral, e os casos de suicídio maior entre homens ali. Então tem essa questão de que o homem não pode procurar o psicólogo, que é frescura, não pode buscar essa ajuda psicológica se ele estiver enfrentando um problema. Então tem diversos fatores aí que dentro da polícia isso fica ainda mais grave, né? Porque esse cara ainda vai pra rua, dependendo se ele não tiver com a sanidade mental muito bem e armado ainda, né? Você disse um ponto até interessante, né? A gente tem uma ideia de que a polícia morre muito em confronto. É raro. É raro, porque a gente chega com superioridade numérica muitas vezes, a gente é programado, a gente tem treinamento, então a gente sabe como se portar e quando avançar, quando não avançar, etc. Então acontece, infelizmente, sim, mas é reduzido. As formas em que o policial mais morre, primeiro, o suicídio, e segundo, serviços extras bico. Terceiro, pego no assalto. Você morre muito mais em virtude desses 3 fatores do que, por exemplo, com relação à operação, a participação em operação, você está ativo ali, trabalhando enquanto policial, uma atividade fim. E aí pega muito os pontos, né? Você tem a questão do assédio, muito forte. Outra, quem comete violência. Quando há um ato de violência, Ícaro, 2 pessoas são violentadas. Primeiro, a vítima, muito mais. Mas quem comete violência também se violenta. Não tem como, eu uma vez atendendo uma ocasião em que, olha, não estou colocando nem como errado, não é isso não, mas vamos lá, vamos pegar uma situação. O policial, confronto, troca de tiros, né, e aí morreu um bandido, que estava atirando contra ele. Eu peguei já alguns casos assim, eu trabalhava no plantão, então os caras vinham para registrar as ocorrências. Tinha um que estava falando na velocidade 3 de WhatsApp, com os olhos desse tamanho aqui. Falando alucinado. Bem, ele não morreu. Então ele não foi, digamos assim, a maior violência não foi imputada a ele dentro da situação. Mas em que nível mental, estado psicológico desse cara vai estar? E eu vou lhe dizer, ele vai estar trabalhando daqui a uma semana. Talvez deem a folga a ele de um dia de trabalho, ele vai ser liberado aquele dia, no outro talvez não trabalhe, daqui a 2 está trabalhando. Deu para ele cicatrizar isso? Para ele absorver isso? Muito difícil. Aquele cara ali, não. E se o cara tiver insensível, pior ainda, Ícaro. Quer dizer que ele já adoeceu completamente.
Porque não é natural ao ser humano isso. Tem vários estudos que mostram, né, durante as guerras, o índice de soldados que atiravam contra outros ou que matavam é baixíssimo. Muito mais atirava para cima, para o esmo, para qualquer lugar, do que atirar em outro, porque um ato de violência a outro ser humano é antinatural. Não é bom. Não. E isso agride o cara, ele vai acumulando isso. E aí você tem um desejo social sobre isso, porque entende que a polícia é assim, então ele, para se reafirmar, inclusive, enquanto policial, enquanto homem, vai e faz. Você tem os assédios com relação ao superior, tanto com a questão dele ser assediado burocraticamente, como também esse superior jogar ele para fazer isso. Vai lá fazer. Não, tem que fazer. Nossa missão, embora ele não vai estar na frente. Mas se ele fala, né? Nossa missão a gente tem que fazer. E o cara vai por um senso de dever deturpado. Então é bem complicado. E você tocou no outro ponto, né? Vai procurar ajuda para quem? E eu entendo até os policiais quando eles olham com reserva isso. Porque imagina, se você está numa lógica de militarizada de segurança pública, em que o outro tem que ser forte, imagina a falta de tranquilidade que dá saber que o seu colega está tomando um remédio controlado ou tem que ir ao psiquiatra rotineiramente. Você vai achar o quê? Ah, esse cara do meu lado vai fraquejar na hora H e vai me deixar na mão. Então, é uma seleção natural, em alguma medida, e uma seleção cultural também. Quando eu falo seleção natural, que eu estou dizendo que é certo, não. Eu estou falando que no ambiente específico, em que a gente molda as polícias para serem polícias bélicas, acaba que essa figura que reconheceu a sua fragilidade, foi procurar ajuda, ela fica parecendo como alguém quebrado. E eu entendo essa lógica. Ah, ele quebrou, ele não aguentou mais, não deu para ele, chegou aqui. Então é algo muito vivido, você tocou num ponto muito certo. Né? Dentro das polícias, se você procura psiquiatra, psicólogos, procurar ajudas outras, é como se você tivesse esgotado. Tipo assim, antes e depois. Tipo, ele era um bom policial, aí ele não aguentou mais. Então, tem disso, dessa cultura da força, porque justamente para a gente, segurança pública é força. Quantas e quantas vezes eu já estive em local de crime e outras situações em que o policial militar vai verbalizar com as vítimas, com as pessoas de forma grosseira. Porque ele não é treinado para isso, ele não é preparado para isso. Ele não sabe. Para ele é uma fragilidade até você ter calma. Às vezes tem que ouvir. O cara xingou lá, você. Tranquilo, amigo, tranquilo, fique calmo, vamos resolver. É melhor do que quiser esperar com o cara e sair no braço com o cara e ele tomar sua arma, uma complicação, daqui a pouco morre alguém. Quantas e quantas ocorrências filmadas, Ícaros, tem, por exemplo, com relação à briga entre vizinhos? E aí chega a polícia militar, você fala, pronto, agora vai resolver, a coisa piora, pô. A coisa piora, descamba. Alguém às vezes acaba até morto. E é uma situação que possivelmente não acabaria ninguém morto. Então, há essa leitura, né, de que a segurança pública é dos fortes, é dos truculentos, é dos homens de ação, e não dos homens de verbo. O que é uma falha gritante. Porque, por mais que o cara seja operacional, tirando assim, um BOP da vida, a maioria do trabalho que você vai fazer enquanto policial é verbalizando. É chegando na pessoa, é numa abordagem, mão na cabeça, está verbalizando. Você que pode fazer com que aquela situação fique mais calma ou mais intranquila. E é o verbo que vai fazer isso. Só que não é valorizado, não há treinamento, treinamento até existe, mas ele não é valorizado pelos próprios policiais. Vou fazer isso para quê? Vou aprender a falar para quê? Tipo, ele quer aprender a dar tiro, que é útil. Ele quer aprender a fazer progressão, que é útil. Mas isso aí é o quê? 1% do tempo dele de serviço? 5%? O resto, 99%, 95%. Ele está treinando essa parte dele de convívio com a sociedade, de minimizar riscos e problemas e discussões e conflitos. Ele está se especializando nisso ou ele simplesmente acha que a autoridade dele, ele vai chegar lá, bater nos peitos e vai sempre resolver a partir da imposição até física? Nem sempre. Tem cara que está muito mal, mulher também, e que ela vai confrontar. E aí? Vai dobrar a aposta? Vai continuar o confronto? Vai ter que levar alguém preso que não precisaria? Vai precisar ter uma disputa física que não precisaria? São as perguntas que ficam e que as respostas são, digamos, negligenciadas. A gente falou um pouco antes sobre essa questão da guerra às drogas e tal, que muito se observa no senso comum de que
o trabalho efetivo de uma segurança pública são as operações, né? Tem muita gente que acredita que isso é segurança pública, essas operações que são igual a do que ultimamente tem ocorrido lá no complexo de Israel, por exemplo, a polícia tentando prender o dono do morro, subindo para tentar apreender arma e tendo que recuar porque o, a- aparentemente a polícia militar não imaginava que os traficantes atirariam contra a Avenida Brasil, mesmo o complexo de Israel estando do lado da Avenida Brasil. Então, esse setor a gente, usando aqui o exemplo do Rio de Janeiro novamente, o setor de inteligência, da questão policial. O Cláudio Castro atribui muito a questões burocráticas, que ele fala que não é um problema da inteligência, mas que seria porque ele tem que avisar certos setores a operação vaza e os traficantes ficam sabendo. Mas já ocorre há muito tempo operações policiais e ainda não resolveu o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Então, essa desculpa não parece ser muito viável. Mas como é que é, qual que seria o que vocês conseguem vislumbrar assim em relação à segurança pública que não sejam essas operações? Pensando também na parte de inteligência, assim, porque a gente observando, se ele, a droga e a arma, ela não cai do céu, imagino, dentro de um, de um, de uma favela que é onde ocorrem as operações. Mas algum trajeto, você tem aquilo movimenta dinheiro, a questão de pensar na inteligência em minar toda a estrutura não seria uma saída melhor do que só a saída ostensiva de operações? Bem, a inteligência, ela não responde para tudo com relação a isso, né? Ela é uma ferramenta, mas você vai ter que ter uma política muito clara de uso para que ela se torne estratégica. Vamos lá. Eu utilizar, por exemplo, inteligência para ficar fechando boca de fumo, não há inteligência que aguente isso. Ao mesmo tempo, não por exemplo, vou tentar me aprofundar um pouco mais na resposta e vou tentar encontrar caminhos de solução. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje um crime organizado alastrado, que está, inclusive, saindo da esfera ilícita, entrando na esfera lícita. E quem consegue dar ordem com relação a isso, ou consegue diminuir, ou consegue refrear, porque extinguir você não consegue, a não ser que seja no estado totalitário, é justamente as questões relacionadas à investigação e inteligência. Beleza. Só que tem um aspecto em que a inteligência não entra. E aí você tem programas de aproximação entre sociedade e polícia que fazem essa ponte. Vamos lá. O Rio de Janeiro. A gente tem o problema das milícias no Rio de Janeiro, em que não apenas elas operam com armas e drogas, mas elas operam com gato net. Elas operam agora com serviços outros, inclusive participando de Território licitações, também, né? controle Expansão de de território. território. Não é? A inteligência não tem como frear a questão do controle de território, porque isso se dá a partir de lideranças carismáticas ou lideranças militares que são facilmente substituíveis. Então, se tem um Joãozinho, que ele é o chefe da favela naval, e eu tiro o Joãozinho, surge outra liderança militar carismática para fazer esse mesmo serviço. E aí eu vou ter que fazer uma nova investigação para tirar esse cara de novo. Não rola. Certo? Você vai enxugar gelo o tempo todo. O que tem que se fazer? Né? Ao passo que você está para as grandes movimentações usando inteligência, você tem que usar política pública para os pequenos espaços, para os territórios. Então, desmilitarizar os territórios é necessário, e aí vai ser necessário algumas operações, realmente, mas aí sabendo o que quer, e sabendo o que vai vir depois, porque não adianta, vamos lá, invade a favela naval, tira 5 fuzis, e depois entram 5 fuzis. Então você tem que tirar aquela população do jugo do crime, você tem que colocar o Estado lá dentro. Quem tentou fazer isso foram as UPPs, mas as UPPs fez isso de uma forma monocolor.
digamos assim. Era só um tom. Você colocava a polícia. Polícia não resolve e com o tempo cria problema. Então, você vai ter que realmente fazer atuações com vistas a desmilitarizar o ambiente. Eu não estou falando nem tirar a questão do tráfico de drogas, porque essas pequenas relações e trocas não dá para o Estado ficar controlando. É impossível, mas você consegue ter a ocupação do território, você consegue. E aí você coloca ali política pública e aproxima essa população dessas políticas. Então, assistente social, médico, policial também, mas não como o linha de frente. Ele vai estar servindo a isso. Melhorar o sistema educacional daquela comunidade. E aí você tem como fazer com que aquela comunidade se empodere e ela mesma seja escudo para uma dominância futura do crime. É engraçado, quando a UPP as UPP estavam válidas em certo momento, teve apoio da própria comunidade na casa de mais de 80%. Então, há como as pessoas aderirem a isso, porque essa ideia de que a população está imbricada no crime é errada. O crime, né, o crime organizado dentro dessas periferias, eles são ditadores. Eles impõem às pessoas formas de viver e de se relacionar que essas pessoas muitas vezes não estão afim e têm que aceitar para não morrer. A pacificação que diz que o crime traz, ela é uma pacificação mitigada, com várias aspas. Vá desobedecer. Vá o seu filho, por exemplo, adentrar numa dessas organizações e você ir lá querer puxar ele pela orelha, bater de frente. Se vai ser aceito isso? Não. Você vai ter que baixar a cabeça. Né? Então, as ações de inteligência, elas têm muita funcionalidade para, digamos, o crime de alta especificidade, para as grandes transações. Mas você vai ter que ter políticas também destinadas às micro-relações para, inclusive, dificultar lá em cima. Dificultar. Se o cara perde o controle territorial, ele não vai ter mais o gato net, não vai ter a água, não vai ter o gás. Né? O tráfico vai continuar existindo? Vai, porque o consumo de substâncias entorpecentes é um dado humano, a gente sempre consumiu, às vezes tinha um nome diferente, era cerveja, vinho e tal, mas o ser humano procura esses escapes, ainda mais numa sociedade capitalista e doente como a nossa. Mas, né, você pode transformar isso em algo menos bélico. Vou dar um exemplo. Cigarro. A gente tem comunidade ocupada em virtude de contrabando de cigarro? Não. A gente tem crime e tem gente que morre, inclusive, em virtude disso. Temos vários problemas. Mas você tem ocupação territorial por gangue de cigarro? Não tem. A gente tem um crime organizado lastreado, principalmente nisso, de uma forma muito menor, muito mais tênue. Embora levante muito dinheiro. A quantidade de dinheiro com uísque e cigarro é altíssimo. Mas veja, os prejuízos sociais com relação à segurança pública são infinitamente menores. Porque há outra forma do Estado lidar com isso. Ele lida como um crime, mas não lida a partir de uma perspectiva bélica. Ele lida a partir de uma perspectiva, até de certa forma, econômica e de saúde. O cigarro tem programas com relação à redução de cigarro. A gente, nos anos 60, 70, tinha 70% de consumo, hoje tem 15%. Veja. Então, a gente, mudando a forma de ver a questão do tráfico de drogas e a atuação estatal, a gente pode ter os resultados necessários para que a gente saia dessa sinuca de bico em que a gente está metido. Agora, são políticas ousadas, que tem que se contar com o apoio da população, tem que se explicar, né? Tem que levar o debate da população, não adianta botar de cima para baixo. Se a gente fala agora, por exemplo, vamos fazer igual o Uruguai, tipo, os caras vão ficar achando que a gente vai estar enfiando maconha na boca do filho deles, pô. Não é essa, entendeu? Só que a gente não está nesse debate. Institucionalmente não está. Não existe debate com relação ao governo federal com relação a isso, quanto a isso, não existe. E nem nunca existiu. Você tem algumas pessoas, alguns movimentos, algumas participações que fazem. Então é muito complicado, sabe? Muito complicado de procurar as saídas, porque as saídas... Não há saída fácil. Se fosse fácil, tinha sido feito. As saídas são complicadas, elas tocam em paradigmas sociais muito complicados. Mas é uma questão de escolha. A gente quer resolver ou não quer? A gente quer continuar ludibriando? Bem, eu digo sempre, tem uma granada armada, que é da segurança pública. E ela não foi detonada. O Bolsonaro, no final, tentou detonar. Tá tarde demais para fazer isso.
Se ele tivesse feito isso nos 6 primeiros meses de governo dele, a gente estava hoje numa autocracia do Bolsonaro, porque ele tinha o apoio das forças policiais para dar golpe. Acabou que era só o Bolsonaro ter, com 1 ano de governo ou menos, né, ter dito, olha, não tem como governar com esse Congresso corrupto, eu estou tendo que pagar os caras, eu não quero fazer isso. Ele tinha adesão, muita gente tinha um governo americano, Trump, né? Então ele tinha como ter rompido a institucionalidade, até porque não é nenhum mistério em romper a institucionalidade. Se rompe o tempo todo aqui na América Latina. Rompeu-se na Bolívia, não faz muito tempo. Em outros lugares também se tenta ou se rompe, né? Então é uma granada que não foi disparada ainda não, viu, Ícaro? Tá ali esperando uma mão competente. Bolsonaro foi muito incompetente com relação a isso. Ele poderia ter feito isso facilmente, mas por uma questão de percepção dele, do grupo dele, ele foi por caminhos errados, depois tentou fazer, e aí já era um pouco tarde, a conjuntura já não era mais tão favorável. Perfeito. Pedro, eu ouvindo essa parte de romper a institucionalidade, a gente tem uma situação complicada em relação a isso, porque hoje são ah, poucos líderes com um grande nome assim estão puxando essa corda menos puxando essa corda que eu falo na questão, falando sobre segurança pública um pouco mais à esquerda, digamos assim. As lideranças que têm com força política e conhecidas que falam sobre segurança pública hoje tendem a ser mais estão indo mais de encontro ao que pensa no geral dentro tanto da extrema direita como na direita ali em questão de segurança pública. E aí a gente está chegando a um ponto que você falou do Bukele, por exemplo. O Eduardo Paes, que é um prefeito que não é um prefeito de extrema direita, que tem aliança com Lula e tá num sentido democrático, foi até El Salvador ver o que o Bukele fez lá, como para pegar referência. E é um dos próximos candidatos, provavelmente a governador do Rio de Janeiro. Então você vai ter, de um lado, Quiçá a presidência. Eduardo também. Então ele também é um nome que pode ser presidenciável nos próximos anos. E que não é um cara que demonstrou querer romper com o sistema democrático, inclusive faz acenos de que defende a democracia, mas que também no quesito de segurança pública está indo muito mais nessa linha do que numa outra linha. E quem que vai ficar puxando essa corda agora da segurança pública? E se vai ter apoio, porque não vai ter como ecoar algo nesse sentido, né? Cara, a gente já até falou um pouco sobre isso, né? As nossas lideranças, elas viraram as lideranças nacionais mais fortes sobre isso, quase todos viraram as costas. Freixo, Boulos, eram caras que tocavam no assunto de segurança pública de uma forma mais profunda. Quem sobra hoje, assim, não é muito a pauta da Glaze, mas a Glaze tem uma visão que eu entendo boa sobre segurança pública. Vai sobrar um Leonel Hadi, que é deputado estadual, então não é liderança nacional, né? A medicista tocou no ponto, quem vai defender, hoje a institucionalidade, a burocracia do partido, ela está entre duas teses, que são teses que ela abandona o que ela propunha antes, né? Se em 2002, a partir do Instituto de Cidadania, a gente tem o melhor programa de segurança pública já feito, o melhor projeto de segurança pública, melhor dizendo, com Luiz Eduardo Soares à frente, Benedito Mariano, uns caras muito bons, a esquerda ela abandona isso, não abandona apenas em praxis, mas em retórica também, e ela hoje se divide entre o tecnocracismo aliado às elites funcionais, e aí você tem o Saburro, o Andrei, que representam isso, que é o cara que vai tentar trazer o quê? Inovações técnicas para melhorar a segurança pública sem mudar a segurança pública. Permanece do mesmo jeito as estruturas de segurança pública, militarizada, extremamente hierarquizada, com problemas de assédio, continua, mas pelo menos vai ter, digamos assim, governanças ruins muito também,
mas vai ter alguns instrumentos técnicos em que você vai ter melhora nos números com relação à resolução de crime, por aí vai. Isso aí, os caras, eles ofertam mesmo. Ou você vai para a extrema-direita. Inclusive, para minha surpresa, tem muita... Eu acho que a tendência maior agora é a linguagem extrema-direita. Então você não é só Rui Costa e Jerônimo. Você tem o Ceará, eu acho que é o Mano, tá lá, se eu não me engano, falou há uns 2 meses atrás. Falou que bandido é na vala, um negócio desse. Bandido é na vala, né? Você tem o Acho que quem falou Quaquá, da vala foi o Quaquá também. pronto, o Quaquá também, mas o Mano falou nessa pegada. Tipo assim, se for entre o bandido e o policial, eu torço pelo policial. Cara, quem vai torcer pelo bandido, cara? São uma pessoa muito sequelada, pô. Num mundo hipotético que você bota os dois em confronto como se fosse um Street Fighter, aí você vai torcer pelo bandido, não existe isso, pô. A questão não é essa, não é torcida, porque a torcida não faz diferença nenhuma. A questão é o quanto a gente pode diminuir os conflitos e os confrontos e melhorar a segurança pública. Não é torcer por alguém que vai resolver nada, torcer para pegar a bandeirinha assim da polícia, que é isso, pô. Não vai mudar nada ali a situação de fato que aconteceu, da desgraça que aconteceu com famílias ali. Porque seja quem for que morreu, acontece a desgraça com a família. Então, é algo assim que eu olho e falo, pô, você está querendo educar como? Instrumentalizar a população como? Qual é o debate? Não existe, pô. O debate dos anos 90, que era segurança pública a partir da truculência ou a partir dos direitos humanos, está acabado. Hoje está acabado, está falido. É outra coisa. Hoje a gente tem um pouco de racionalidade ou entrega tudo para a truculência. E a irracionalidade não é no sentido de direitos humanos, não. É no sentido de métodos. Vamos ter um pouco de método ou é tiro porra de bomba? Hoje a dicotomia é essa que a gente está. E eu defendo o lado falido. E vou continuar defendendo, como eu lhe disse. Eu entendo que é uma circunstância histórica. Hoje é o momento mais desafiador desde a ditadura com relação à segurança pública. Para se debater segurança pública, né? Desde os anos 60. Talvez os anos 70 fossem melhores, viu, Ícaro? Porque você tinha a Comissão Armes, você tinha uma OAB atuante, né? Pedindo não só a democratização, mas também denunciando os grupos de extermínio. Hoje, isso está muito mais frouxo, certo? Muito mais frouxo, muito mais com o pé atrás. Quem é que está liderando esses processos? Né? São alguns grupos que não têm a força que esses grupos tinham nos anos 70. Né? Então, eu vejo que a gente está no pior dos momentos, mesmo no mais agudo, mas fico na torcida que isso passe e que a gente possa ter novas chances em um futuro para que a gente, quem sabe, mude paradigmaticamente a segurança pública, é uma coisa que a gente nunca fez. A nossa segurança pública, Ícaro, está datada entre 1871 e 1969, certo? Aqui que o nosso desenho institucional está feito. E a nossa forma de segurança pública também está. Para tu ver, não tem nada. Não tem nada. E a PEC da segurança pública não vai trazer mudança com relação a isso, inclusive. Ela toca em outras questões suaves, mas a estrutura de segurança pública é essa. Então, a nossa estrutura final de segurança pública é a da ditadura militar. Bom, Pedro, a gente chegando próximo aqui do final do programa, eu sempre peço duas indicações. A primeira indicação que eu queria sua é uma indicação cultural, cara. Pode ser um filme, um livro, um documentário. Cara, tem um livro muito bacana, que eu acho que talvez seja o melhor livro já feito sobre segurança pública, embora ele é mais antropológico até, que é o Desmilitarização, do Luiz Eduardo Soares. Muito legal. Acho que a pessoa que tiver a primeira leitura como essa, ela vai dar uma imergida, vai dar uma imersão, desculpe, muito profunda em muitos pontos e vai estar muito alicerçada para discutir segurança pública com muita gente. Eu acho que esse livro vale a pena para quem está se dedicando. Tem um outro livro maravilhoso, cara, do Feltran, Irmãos. Cara, esse livro esse livro é o segundo livro, é um tapa na cara, assim, muito forte com relação à guerra às drogas e ao enxugar gelo. Nesse sentido, ele traz essa outra pegada, assim, o quanto é profundo, o quanto tem dinheiro envolvido, e a gente achar na ideia iludida de que os mecanismos comuns, ordinários, o policial vai dar um jeito, pelo amor de Deus. E ele traz o quanto isso é agudo, o quanto isso é esquematizado, o quanto é pensado, o quanto o crime organizado não é desorganizado, mas sim capitalista, inclusive, que é outra coisa que
Tem uma certa parte da nossa esquerda que romantiza esse assunto. Cara, o crime organizado hoje é completamente capitalista, se guia por essas perspectivas, não tem nada de popular, não tem nada de comunitário, a relação que ele tem com a população é de dominação e de uso, e a pacificação que eles trazem é porque é interessante para os negócios. Por quê? Se eu mato dentro da comunidade, se eu roubo dentro da comunidade, se eu bato na mulher dentro da comunidade, vem polícia. Se vem polícia, atrapalha a minha cadeia de produção, de comercialização, atrapalha a manutenção dos meus recursos humanos, porque alguém pode ser preso, tem um cara que tem mandado de prisão, a polícia vai, dá um baculejo, pega o nome dele e prende. Então é melhor que não tenha polícia aqui, não é por questão de bondade, é por questão comercial, é questão capitalista mesmo. Então o Feltran, para mim, ele não fala isso, mas eu vejo isso. Então eu acho também um livro bem bacana. Ah, beleza. E um outro é algum outro movimento que você conheça, não precisa ser necessariamente nessa mesma linha que a gente conversou hoje, mas algum movimento que você gostaria de indicar? Pensando aqui agora. Cara, assim, eu vou chover no molhado. Né? Eu vou chover no molhado. Não, eu não vou chover no molhado, eu vou chover no molhado, mas eu vou trazer algo curioso. Talvez você estivesse esperando. A minha grande referência é o MST, por questão organizativa. Eu sou assustado com a forma disciplinada que eles têm de organização. Eu não estou falando da causa, não. A causa também. Mas tem muitas causas que são interessantes. Mas, para mim, o nível de organização deles, de disciplina, de estruturação, cara, de objetivos e fins, para mim, assustador. Eu sou fã dos caras, confesso, sabe? Por isso. Porque eu admiro demais a forma deles de atuar. A forma deles de pensar a atuação. Já com relação a outro movimento, que aí é um movimento que não é unitário, mas é algo que está acontecendo, explodindo, cara, eu estou achando muito interessante, dentro dessas bolhas da internet, essas figuras que estão surgindo aí e que estão se revelando, né? Pegar os nomes dos caras, eu estou meio ruim, acho que Gustavo Carvalho, tem umas figuras assim até que eu não concordo tanto, um mais nacionalista, enfim, como eu não estou dando essas referências de uma forma muito competente, né? Mas fica isso, eu estou achando legal, a gente está saindo da mesmice com relação a algumas discussões. O Jones Manuel faz isso também, né? Acho que está interessante, porque parece que o partido, ou quem está com o mandato, ainda está muito engessado em algumas discussões, e que parece que estão um pouco anacrônicas com relação ao que deveriam ser os debates atuais, e essas pessoas estão trazendo essa novidade, estão tendo muito espaço. Eu estou achando isso bem interessante. Eu acho que vale a pena, nesse mundo fétido, inclusive, muitas vezes, da internet, né? A gente dá uma pesquisada, porque tem muita coisa boa surgindo. Vale a pena assistir essa galera e poder participar de debates que, em larga medida, estão interditados. Então, não vou dizer que é um movimento cultural, porque parece que são iniciativas pessoais, a partir de competências também individuais, mas que eu estou achando bem interessante poder assistir alguns debates que eu só podia fazer com os meus amigos, que eu não assistia em outras figuras mais estabelecidas. Perfeito, Pedro. Vou te agradecer aqui. Muito obrigado pela ter topado essa conversa aqui. Vamos marcar próximas rodadas aí, que é um assunto muito longo, né? Dá para retomar esse tema. Pode contar comigo, viu, Ícaro? Estou aqui à disposição. Um abração aí para você da GGN.